Olá, meus queridos, bom dia. Que bom estarmos juntos nessa manhã para conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Tudo bem com vocês? Vamos orar? Amado Senhor, nós somos gratos pela tua bondade e tua misericórdia, por ela se renovar em cada manhã em nossas vidas. Estudaremos a tua palavra nesse instante e suplicamos a presença do teu Espírito Santo por Jesus. Bem, eu escolhi o capítulo 55 de Isaías para nós conversarmos um pouco. Esse é um capítulo que tem assim, uma beleza que não pode ser comparada em nenhum dos outros livros da Bíblia. Por quê? Porque ela faz um convite, ou seja, é um convite de Deus para que nós possamos aceitar os benefícios da salvação, né? Ou aceitarmos a salvação. Tem muita gente que lê esse capítulo aqui e tem uma interpretação equivocada. Mas aqui nesse texto não existe a ideia de que uns foram criados para a salvação e outros criados para a condenação ou para a perdição. Na verdade, Deus ele não interfere nas nossas escolhas, no nosso livre-arbítrio. Ou seja, o capítulo dos 13 versículos, aqui é que a gente pode confirmar que ninguém será excluído do processo da salvação. Tá? Apocalipse 22:17 afirma que quem quiser receba de graça da água da vida. Então, esse é o contexto do texto de Isaías, de uma graça que é oferecida gratuitamente para cada um de nós. E a gente pode perceber isso pela questão, desde o verso 1, quando ele faz um convite para nós irmos e comprarmos sem preço e sem dinheiro. Então, desde que o mundo entrou em pecado, Deus, antes mesmo da fundação do mundo, já colocou em marcha, né, o plano da redenção, o plano de resgate. E tem um duplo objetivo. Primeiro, é restaurar a terra, né, ao seu estado original de pureza e perfeição, e resgatar cada um de nós nesse mundo de pecado. Então, a gente sabe que, lá no livro de Gênesis, quando Adão pecou, Deus tomou a iniciativa de ir para Adão e fez uma pergunta muito crucial para ele, onde é que ele estava? E ele disse que sentiu medo e se escondeu. Então, Deus ele teve interesse em ir em busca do ser humano para poder salvar. E foi isso que ele fez no cumprimento da sua missão quando ele veio a este mundo. E ele nasceu aqui e passou por todo aquele processo de ir até chegar na cruz do Calvário. Ora, a gente sabe que quando a pessoa está necessitando de um resgate, está numa situação difícil e precisa que algum socorro apareça, e ninguém aparece, ou pelo menos aquela ideia de que alguém irá salvar e ele não tem condições daquela condição, a pessoa fica num quadro de ansiedade muito, muito grande, não é verdade? Isso me faz relembrar de uma história que vocês já conhecem, porque ela foi noticiada e o mundo inteiro ficou sabendo dela, todas as mídias, né, do mundo chamaram atenção nisso, que foi acontecido lá no Chile, no ano 2010. Se recordam dos 33 mineiros que ficaram ali naquelas minas ali, quando elas desabou e não teve condições de salvação? Então, quando eu vi aquela matéria no jornal ali, eu ficava me colocando no lugar daqueles mineiros, sinceramente. A ansiedade parece que começou a tomar conta de mim só de ver ou perceber a situação que esses mineiros se encontravam e aparentemente não teria solução para eles. E aí começou-se uma grande mobilização para tentar resgatar, salvar aqueles mineiros, que eram 33, e eles estavam a praticamente 700 metros de profundidade ali naquela mina. E veio pessoas do mundo inteiro e eles começaram a tentar ver se localizava alguém com vida, começaram a fazer sondagens, né, ou perfurações, até que encontraram ali numa dessas sondagens, a sonda penetrou, encontrou um vazio e ali estavam os mineiros num abrigo. E eles colocaram um bilhete que todos estavam com vida ali. Parece que o ânimo dos mineiros foram assim,
encheram de alegria, de expectativa, porque sabiam que alguém estava tentando resgatá-los daquela condição muito difícil ali. E aí eles conseguiram fazer uma cápsula, né? E a cápsula chamada Fênix, e veio socorristas do mundo inteiro para poder ajudar nesse resgate. E a gente percebe que a emoção desses mineiros foi muito grande, e nós vemos que os socorristas, eles desceram para ajudar ali aquelas pessoas, aqueles mineiros, e aqueles mineiros foram resgatados um a um. Ou seja, a cápsula só cabia uma pessoa. A gente pode, de uma forma, tirar uma lição para nós aí, de que a salvação, ela, desse ponto de vista, ela é individual, né? E um a um foram sendo resgatados. Ficou por último o socorrista. E o que me chamou a atenção é que esse socorrista, ao sair, ele tinha levado um cartaz, ele abriu esse cartaz, e nesse cartaz estava escrito assim: Missão Cumprida, Chile. O que isso te faz relembrar? Nos faz relembrar também de Cristo. E o livro de São João, né, no capítulo 3, versículo 16, nos diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus, meus queridos, foi o socorrista que veio do céu para cumprir a sua missão. E lá na cruz do Calvário, lá na sua morte, ele cumpriu essa missão quando ele disse: está consumado. O verso 17, né, que muitas vezes as pessoas passam desapercebido do livro de São João, que eu gostaria de ler para vocês, nos diz que, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que coisa maravilhosa. Esse é o convite que está registrado no capítulo 55 de Isaías. É um convite da graça imerecida que nós temos, que foi oferecida gratuitamente por Deus a cada um de nós. E não temos condições de ler todos os versículos, mas o verso 1 nos fala desse convite para todos aqueles que têm sede, para que nós possamos ir comprar sem dinheiro e sem preço, né? Ora, comprar sem dinheiro e sem preço, por quê? Porque nós não temos condições de pagar pelo dom da salvação, pois o preço, meus queridos, já foi pago lá na cruz do Calvário. E no verso 3, existe uma condição ao aceitarmos o convite da salvação. Basta fazermos duas coisas. E Deus propõe isso através de uma aliança, se nós realmente aceitarmos o processo da salvação ou o convite que ele nos estende. Verso 3, ir e ouvir. Então, quando isso acontecer, Deus vai escrever a lei em nossos corações. Que coisa maravilhosa, né? E o segundo aspecto para ele cumprir essa aliança perpétua em nossas vidas está relatado nos versos de 9 a 11, que depois vocês leiam com mais calma. Mas esses versos falam do resultado de nós testemunharmos, ou seja, que nós somos convidados a ser cooperadores de Deus para podermos exortar as pessoas ao chamado de arrependimento para que possam aceitar a salvação. O livro de 2 Coríntios, no capítulo 6 e o verso 2, retrata quando é que isso, ou quando é esse o momento, né? Nos diz o seguinte: porque ele disse, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Quando é que é o dia da salvação? É hoje. É hoje. E aí, ainda voltando lá para Isaías, o verso 6 diz que buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E o profeta Jeremias, no capítulo 29 e o verso 13, nos diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes o quê? De todo o vosso coração. E o último versículo que
que eu gostaria de compartilhar com vocês está em Hebreus 3, os versos 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E os dois últimos versículos do capítulo 55, meus queridos, mostra para nós o resultado da vida daqueles que aceitaram o convite da salvação. E a última parte do verso 13 nos diz que isso será para a glória do Senhor, em memorial eterno que jamais será extinto. Que coisa maravilhosa é quando nós aceitamos o convite da salvação feito por Deus. Portanto, meus queridos, aí está o convite gratuito de Isaías para cada um de nós, feitos nessa manhã. Que Deus nos abençoe e estejamos realmente preparados e dispostos a testemunhar para os outros dessa salvação que um dia nós abraçamos. Vamos orar? Deus eterno e Pai, obrigado pelo teu convite de salvação e pelo teu sacrifício lá na cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus te oramos hoje e sempre. Amém.